Me parece que está gravando. Se não me... Então, gravação inicial. Continuam vendo a tela, né? Sim. Sim. Ok. Bom, temos G um grupo e N normal em G. Né? A gente já viu, né, que se H é um grupo que contém N, então N vai ser normal em H também. Certo? Uhum. E a gente pode ver H cosentado por N como sendo as classes H mais N, tal que H está em H. Isto, claro, está contido em G cosentado por N, que são as classes G mais N, tal que G está em G. Certo? Cada elemento que está aqui é um dos elementos que está aqui. Então, está contido. Correto? Correto. Aqui fala, mostre que se L é um subgrupo de G cosentado por N, tá? L é subgrupo de G cosentado por N. L é subgrupo de G cosentado. Então, existe um T que contém N, tá? Que T cosentado igual a, T cosentado por N igual a L, tá? Então, a gente, primeiro, tomamos este homomorfismo π, tá? De G cosentado por N, e tomo L subgrupo de G, cosentado por N, perdão, certo? Então, π menos 1 de L, né? Porque isto aqui é um homomorfismo, né? Então, π menos 1 de L é um subgrupo de G, certo? Inclusive, que contém N. Sim? Lembre que, qual que é a definição de P menos 1 sobre L? P menos 1 sobre L são os elementos no grupo, tais que P desse elemento está nesse grupo L, que está contido em G, por N. Como este é um homomorfismo, eu acho que está entre as coisas que a gente provamos em homomorfismo, que a imagem inversa de um subgrupo é um subgrupo, certo? Então, o que nós temos é que π menos 1 de L é subgrupo de G. Isso é fato. Ok? O que a gente gostaria de provar? Mostra que L é um subgrupo, que se L é um subgrupo, então isto para algum T que contém N. Então, nós temos que provar que se a gente define T como sendo P menos 1 sobre L, então, vamos ter que N está contido em T, é a primeira coisa, e segunda coisa que a gente quer mostrar é que T cosentado por N é igual a L, certo? São essas duas coisas que a gente quer provar. Ok? Ok. Na prática, né, o grupo G está aqui, o subgrupo N, digamos, está aqui. O caso marinho, o subgrupo N está aqui. Então, quando você faz o quociente G cosentado por N, se torna isto. E toda esta linha se transforma em um pontinho. Aí, se você pega um subgrupo L, qual vai ser sua imagem inversa? A imagem inversa vai ser tudo isto. Vai ser o T. É π menos 1 de L. Né? Eu quero provar que se eu faço T cosentado por N, vou ter L. Então, para começar, temos que provar isto e depois provar isto. Certo? Então, a primeira, vamos chamar assim de 1 e 2. A primeira é bem simples, tá? Se você pega um nzinho que está em N, então, I de nzinho é zero, né? N mais N, que é o N, que é o elemento neutro, e o elemento neutro
é um elemento dele. Lembra que esta é a classe do zero, né? Do elemento neutro. Então, este é o elemento neutro. N é o elemento neutro do quociente, correto? Aqui, neste grupo, o N é o elemento neutro. Os elementos em geral são da forma G mais N. Né? Se Gzinho está em N, então estes dois são iguais. Ok? Ok? Então, como πdn é o elemento neutro, e o elemento neutro é um elemento de um grupo, então isso quer dizer que esse Nzinho, na verdade, está em π-1 de L, né, que vai ser o T que a gente definiu. Né? Se π de n está em L, então essa definição de n está em π-1 de L. Ok? Então isso prova, para começar, que n está contido nesse grupo T, né, que é π-1 de, que é π-1 de L. Então, o que resta provar? A segunda coisa que a gente vai provar é que T cocientado por N é L. É isso que vamos provar. Então, temos que provar as duas inclusões. Né? Vamos pegar, seja um T mais N, o elemento aqui, onde esse Tzinho está em T, certo? Ah, como T é igual a, T está em T, que é igual a π-1 de L, então π de T pertence a L, certo? Por definição. Mas quem que é π de T? Π de T é justamente T mais N, que está em L. Logo, acabamos de provar que T cocientado por N está contido em L. Agora eu pego, seja, digamos, um L mais N, um elemento de L. Então, estou pegando uma classe lateral que está em L, aqui agora. Eu quero provar que esse Lzinho, na verdade, está em T. Né? Bom, esse Lzinho, um elemento do grupo. Agora, como π de L, que é igual a L mais N, está em L, então, esse Lzinho está em π-1 de L, por definição, né? Que é o T. E aí, nós temos, então, a inclusão reversa. Isso prova T cocientado por N é, na verdade, o L. Ou seja, este diagrama fala, este desenho que está aqui, fala toda a informação que a gente quer sobre esse assunto. Agora, que mais está pedindo? Né? Tá. Está pedindo ainda provar que se L é normal em G cocientado por N, então T é normal em G. Isso já é diferente, né? Então, agora estamos... É uma segunda demonstração. Suponha L normal em G cocientado por N. Né? Que nós temos? Só lembrar, o que nós temos? Nós temos que o T está definido como sendo P-1 de L, e nós temos que N está contido em T, e que T cocientado por N é o L. Né? Isso que foi o que provamos no item anterior. Agora, além das informações, nós temos agora que L é normal em G cocientado por N. E queremos provar, então, que T... Opa, o que aconteceu aqui, meu Deus? Queremos provar que... Uai, fechei tudo, né? Espera aí. Tenho que entrar de novo. Saí sem querer. Tá, aí está de novo, tá? Ah,
Bom, agora nossa suposição é que L é normal. Estão me escutando? Sim. Tá. Se não entenderem alguma coisa, você tem que me interromper, né? L é normal em G concentrado por N, e eu quero provar, queremos provar que T é normal em G. Ou seja, queremos provar que para todo G em G, eu vou ter que G, T, G menos 1 está contido em T. Lembram que a gente pode simplificar dessa forma, nosso grupo ser normal, né? Ah, que os elementos estão escrevendo como mais, né? Que mais aí. É, eu estou usando aqui a notação aditiva para seu grupo, né? Então, nós temos que... deixa quieto. Na verdade, a anotação aqui é só trocar esse maisinho por um vezes, né? Para usar a notação multiplicativa. A gente usa notação aditiva quando os grupos são normais, quando os grupos são abelianos, normalmente, né? Então, eu acho que é melhor deixar a notação multiplicativa, que significa que tudo o que vocês viram aqui com mais é pontinho. Pontinho, de mais. Ok? Aqui um pontinho, Ok. e já, é só isso. Aqui a anotação, aqui é o pontinho e pontinho. Tá bom? Essas são as classes laterais. Tá bom. Então, tomemos, seja G em G e um T em T. Ah, então, eu vou calcular π TG, T, G menos 1. Né? Por definição, isso aí é G, T, G menos 1, N. Lembrando que N é normal em G. Então, isto aqui eu posso reescrever como G. Que eu posso escrever isso? Eu sei. Ah, tá, tá, tá. Eu sei que L é normal em G cosentado por N, tá? Então, veja. Ah, tá. Isso aqui é por definição Gn vezes Tn vezes G menos 1N, certo? Porque N é normal, então a gente sabe que essa multiplicação funciona desse jeito. E agora, isso é a mesma coisa que Gn vezes Tn vezes Gn potência menos 1, certo? Só que este elemento, ele pertence a T. Então, este elemento aqui pertence a T também. ¿Por quê? Porque T é normal. Não, não. Porque L é normal. Perdão. Este elemento pertence a L. Tn. ¿Sí? Que T cosentado por N é L. Então, este cara é um elemento de L. L é normal em G cosentado por N. Então, isto aqui pertence a L também. E se π isto pertence a L, então, nós temos que GT, G menos 1 pertence a π menos 1 de L, que é o T. Ou seja, é normal em G, que era o que nós queríamos provar. Sim? E, finalmente, a última demonstração agora, né, ele está dizendo que se eu tenho dois grupos, T1 e T2, né, tais que T1 cosentado por N igual a T2 cosentado por N, então T1 igual a T2, né, que são grupos que contêm o N. Então, isso é óbvio, né? Suponha T1 cosentado por N igual a T2 cosentado por N. Então, defina L como sendo, a ver, eu quero provar que T1 igual a T2. Se eu defino L como, não, mas que está no inverso, né? Não, vamos provar.
Suponho T1 cosentado com N igual a T2 cosentado por N com, claro, N contido em T1 e N contido em T2. Né? Basicamente, é porque se vocês têm aqui seu grupinho T1, e sua imagem vai ser este um L1, digamos, e a imagem de T2 é a mesma coisa, então você não pode, se você se desloca um pouquinho, sua imagem vai ser diferente do T2. Né? Então, se as imagens de T1 e T2 são as mesmas, é porque elas necessariamente são iguais. Tá? Então, tomemos seja um Tzinho em T1. Então, T vezes N é um elemento de T1 cosentado por N que é igual a T2 cosentado por N. Vamos chamar de T1. Então, existe um T2 em T2, tal que, já que isto é igual a isto, então este cara, se ele está morando aqui dentro, é porque este cara pode se escrever como um T2 vezes N. Então, T1 vezes N se escreve como um T2 vezes N. É claro que eu não tenho garantia, né, de que T2 está, que T1 é igual a T2. Né? Eu sei que esse T2 é um cara que está aqui. Então, temos estas duas classes atrás. Isso implica que T1, né, pertence a T2N. Ou ainda, aqui este ainda está fluido, né? Ainda existe um Nzinho em N, tal que T1 igual a T2 Nzinho. Né? Mas veja bem, T2 está em T2 e Nzinho está em N, que está contido em T2. Logo, T1 está contido T2, T1, né? T1 é um produto de elementos de T2, então tem que estar em T2, que é grupo. Então, isso prova T1 contido em T2, porque eu comecei com um T1zinho em T1 e eu vi que ele, na verdade, ele mora em T2. E a recíproca é equivalente, né? Você troca o número 1 pelo número 2 nos índices, você vai ter que T2 está contido em T1. É a mesma coisa. Ou seja, você tem seu grupo G aqui. Se você tem um T1 e você tem um T2, e as imagens deles, né, que vão ser T1 cosentado por N e T2 cosentado por N. Se eles são iguais, é porque eles eram iguais desde o início. Não tem como. Se tiver algum elemento em T1 que não está em T2 e vice-versa, vamos ter elementos nos quocientes que também são diferentes. Então, é tipo assim, os subgrupos de G que contém N estão em correspondência com os subgrupos do quociente, G cosentado por N. Em essência, é isso que está dizendo este teorema, este resultado. Ok? Deu para entender? Consegui entender. Eu man, vou mandar no grupo depois. O que mais? O que mais gostariam de ver? O que mais tem dúvidas? E algum outro, vocês têm dúvidas também? Sair daqui. Nossa. Gonzalo, no Sim. exercício 35, Aham. eu não consegui provar um lado da igualdade. Eu queria sua ajuda nessa parte. Da primeira lista. 35. Aqui? Isso, aí eu não consegui provar que o kernel de F está contido em 6E. Ah, tá.
Ok, tenho esse F, né, que está definido assim, e provar que o kernel é 6Z, né? É isso, né? Isso. E encontrar a imagem dele. Bom, você tem um... pega 3, módulo 7, né? E a gente vai calcular a ordem desse elemento para começar. Certo? Em princípio, estamos supondo que F realmente é um homomorfismo, né? Porque realmente, como é potenciação, é fácil provar que F de N mais M é igual a F de N mais F de M. Certo? Provavelmente na prova, se eu colocar um exercício deste tipo, eu vou pedir para provar que prove que F é um homomorfismo. Bem simples isso aí. Né? Tá, a partir disto aqui. Certo? Agora, Certo. calcula 3 ao quadrado, dá 9, que é 2 módulo 7, né? Calcula 3 ao cubo, que dá 2 vezes 3, dá 6, módulo 7. Podemos calcular 3 potência 4, que é 6 vezes 3, 18, módulo 7 vai dar 4. Calculamos 3 potência 5, 4 vezes 3, 12, módulo 7, 5. E 3 potência 6, 3 vezes 5, 15, módulo 7 é 1. Logo, isso implica que aqui você tem que a ordem de 3 nesse grupo é 6, certo? Então, daí, você tem que 3 potência n módulo 6 é a classe de 1, módulo 7, perdão. Se e somente se, lembra qual que, quando você tem um elemento e de ordem 6, por exemplo, então 3 potência n é 1 quando 6 divide n, é equivalente. ¿Sí? O en otras palabras, cuando n pertenece aos múltiplos de 6. O ainda em outras palavras, quando que f de n é o elemento neutro. Isso é quando 3 potência n é o elemento neutro, que acabamos de ver que isto é equivalente a ser múltiplo de 6. Logo, o núcleo de f é 6c. E a imagem de f também é fácil, né? Porque imagem de f são as imagens destes elementos que a gente calculou. Imagem de F é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Porque a gente acabou de ver aqui que imagem de 2 é 2, imagem de 3 é 6, imagem de 4 é 4, imagem... Ai, que estranho. Bueno, imagem de 3 é 6, imagem de 4 é 4, imagem de 5 é 5, imagem de 6 é 1. Né? Então, esses são assim, a imagem de F é tudo isto, ou seja, é isto aqui. Sim? Em outras palavras, a gente provou que o kernel de F é 6C e que imagem é tudo. Então, que este homomorfismo é sobrejetor. De aí, hallar psi tal que este negócio conmuta, então é simplesmente dizer, pelo teorema, pero pode pelo primeiro teorema de isomorfismo, já que estamos cocientando pelo núcleo, vamos ter que o psi, temos isso, né? Z aqui dentro, isto é F, e o quociente por π, vamos chamar de π, 6z, isto aqui é z módulo 6. E eu sei que existe um único psi que faz este diagrama comutar. E como está definido o psi? Psi da classe do elemento que está aqui, né, do n módulo 6, é por definição f do n. A gente sabe que está bem definido, por causa do teorema de isomorfismo, ou teorema de homomorfismo. Na verdade, este aqui é um isomorfismo, né? Porque o F é subjetor e estamos cocientando pelo núcleo. Né? E psi de n é 3 potência n, pelo 7. Certo? Então, pelo primeiro teorema de isomorfismo, você tem que psi é um isomorfismo. Sim? Deixa eu ver o que eu queria provar aqui.
Pi é o módulo do quociente. Este phi é psi, na verdade, né? Psi. Já era o psi que faz o diagrama comutar, então o psi é simplesmente só lembrar que a definição do psi, que está aqui embaixo, é o f do representante, que seria o n. Você pega um n começando aqui, sua imagem aqui dentro é n módulo 6, né, que é simples projeção módulo 6. Este 6 aqui é esse índice é para denotar o módulo, né? E o f de n, a gente viu, é 3 potência, classe do 3 potência n. Aonde? Nos inteiros módulo 7. Então, esta definição do psi. E eu, pelo teorema de isomorfismo, é um isomorfismo. E acabou. Deu para entender? Sim, sim. Deu Sim. certo. Obrigada. Não. O que mais? Como que o senhor calcula tão rápido essas potências? Isto daqui? Aham. Bom, 3 ao quadrado é 9, módulo 7. Mas 9 menos 7 é 2, módulo 7, por exemplo. 3 ao cubo, como que eu calculei 3 ao cubo? Eu não faço 3 ao cubo, né? Já sei que 3 ao quadrado é 2. Vezes 3 dá 6. Né? Depois 3 potência 4. Eu não calculo 3 potência 4, que é 81. Eu sei que 3 ao cubo vale 6 e multiplico por 3. 6 vezes 3, 18. Módulo 7, eu tiro 14. 18 menos 14, 4. Módulo 7. E assim vai. Perfeito. Não? Depois, se você... Opa! O que eu fiz aqui? Aí, por exemplo, 3 potência 5. É 3 potência 4, que é 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Só que 12 menos 7 é 5. Certo? Porque estamos trabalhando módulo. E assim vai, né? E o 3 potência 6 é 5 vezes 3, que é 15. Que é 14 mais 1. Então, por isso que 3 potência 6 dá 1. Certo? Sim, sim. Valeu. Eu esqueço, né, que as pessoas não estão acostumadas a somar e multiplicar módulo algum. O que mais? Este foi o exercício 35. Vou mandar por e-mail também. Que outra dúvida vocês têm? Que outra dúvida vocês teriam? Pode ver se a minha ideia para resolver o 49 está correta? Aham, sim. Vamos fazer juntos, então. Ok. Esse é importante, porque está entre os exercícios teóricos, né? Uhum. É um dos exercícios que pode cair na prova. Ixi. Nada a ver. Isso aqui. Ok. Seja G um grupo, esse é um subgrupo do centro, e suponha que G cosentado por S é cíclico. Mostre que G é grupo comutativo. Tá. Como você fez? Qual foi a sua ideia? Bom, primeiro, como o quociente é cíclico, eu escrevi ele gerado por uma classe lateral, né? Tá. Então, vamos colocar existe, digamos, um S, um G, tá ok? G cosentado por S está gerado por essa classe lateral, tá? Podemos usar outra letra, digamos A. Uhum. Isso, né? Isso. Aí, depois eu argumentei que as classes laterais, elas particionam o grupo, né? Sim. É, foi isso.
Então, dado o elemento no grupo, ele ia estar em alguma classe lateral, que vai ser alguma potência dessa classe lateral aí. Tá, então, se X é um elemento do grupo, então, existe, vamos dizer, um N inteiro, tal que esse X está em a potência NS. Certo? É isso, né? Isso. Na verdade, como você quer provar que o grupo é comutativo, você vai pegar x e y, então vão existir n e m inteiros, tais que x está em a potência n vezes s e y está em a potência m vezes s. Certo? Uhum. Aí o x é a potência n vezes um S1, o y é uma potência m vezes S2. Uhum. A gente faz o produto e dá certo. É isso mesmo. A ns, y igual a ms2. E lembrando que, como S está contido no centro de G, então os elementos de S comutam com todo mundo. Então, temos a potência ns igual a S a potência N, aqui é S1, né? S1, e S a potência M, S2 igual a S2 a potência M, etc. Então, quando você escreve x e y, que é igual a AN S1 vezes AM S2, isso se reescreve como AN AM S1 S2, né? Isto aqui a potência N mais M S1 S2. S1 e S2 também comutam entre eles, então posso escrever como AN mais M S2 S1. Aí N mais M é M mais N, né? Então, a potência M vezes a potência N vezes S2 vezes S1. S2 comuta com todo mundo, eu posso escrever AN S2, AN S1. E acontece que isto aqui é x, digo y, né? E este aqui é x. E pronto, você provou que todos os elementos comutam. Até que é fácil o exercício, né? Depois que a gente tem a ideia, né? Não. Tudo está no fato de que G cosintado por S se escreve como um grupo cíclico. Então, por causa disso, temos isso aqui, e etc. Isso é interessante. Porque já. Que mais? Teriam outras dúvidas? Ou da lista, ou da teoria, não sei. No exercício 51, Uhum. eu usei o teorema de Silo, e aí eu cheguei que o N5 pode ser 1 ou 6. Aí eu sei que se for 1, vai ter um Sim. subgrupo normal de ordem 25. Só Sim. que aí, quando o N5 é igual a 6, eu não consegui desenvolver. Tá bom. É que... Tá. Este é a ordem de G, é 150. E não esquecer, exercício desse tipo vai cair na prova com quase certeza absoluta, tá bom? Então, e a ideia é usar somente o Silo e o Cayley aprimorado, né? Eu chamo de Cayley aprimorado, né? Mas é uma espécie de Cayley. Então, é só a combinação desses dois, né? 150 é 15 vezes 10, que é 3 vezes 5,
vezes 2 vezes 5, ou seja, 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. E como você falou, né, pelo teorema de Silo, existem N5, 5 subgrupos de Silo. Isso é a parte. Tal que N5 é com 1 módulo 5. Peraí. Isso. É. E N5 divide 6. Logo, N5 igual a 1 ou N5 igual a 6. Né? Se N5 igual a 1, então existe H único de 5 subgrupos de Silo. Estou escrevendo SG só para simplificar, tá? Os 5 subgrupos de Silo de G, chamado, digamos, podemos chamarlo de H, tal que H é normal em G, e o resultado está provado, certo? Correto? Agora, Sim. só que, o que acontece se N5 igual a 6? Aí, se N5 igual a 6, podemos dizer, bom, seja H um dos 5 subgrupos, um dos 6, né? Que agora, se N5 vale 6, são 6 subgrupos de Silo de ordem 25. Seja H um dos 5 subgrupos de Silo, e só para, é óbvio, né, que o número de H era 25, mas é bom escrever, né, porque a ordem tem que ser 25. Se N5 igual a 6, seja H um dos 5 subgrupos de Silo, ou seja, H um dos 5 subgrupos de Silo, que H um dos 5 subgrupos de Silo de G, né, de ordem 25. Tá? Então, a gente utiliza pelo teorema de Cayley, agora pelo teorema de Cayley. Escreve assim. Aprimorado. Pelo teorema de Cayley aprimorado, phi, né, que vai de G em S de G cosentado por H. Lembrando, né, que 150 dividido por 25 me dá 6. Então, isto aqui é isomorfo a esse 6. Ok? Pelo teorema de Cayley, a primeira phi de G definido por aí, phi de G é uma bijeção, né, de G cosentado em H para G cosentado em H, que leva a H em G vezes a H. Isso aqui para todo claro. G em G. Então, pelo teorema, sabemos que isto aqui é, pelo teorema de Cayley aprimorado, phi, definido por esse negócio, é um homomorfismo de grupos tal que kernel de phi é o maior subgrupo normal de G contido em H. Tá bom? Então, e agora usamos o fato que como o kernel de phi está contido em H, então, pelo teorema, mesmo? Pelo teorema de Lagrange, esqueci o nome.
Teorema de Lagrange. O número de elementos desse kernel de φ é igual a 1, 5 ou 25. Pois H tem 25 elementos. Só que H não é normal em G. Logo, o kernel de φ não pode ter 25 elementos. Não pode ter 25 elementos, porque estamos nesse segundo caso, né? No caso em que N5 são 6, então H é um dos subgrupos de Silo, então ele não é normal, por hipótese. Aqui podemos colocar, pois, N5 e 6. Por causa disso. Gonzalo, eu não entendi porque o H ele não vai ser normal. É porque N5 vale 6. Se N5 vale 6, quer dizer que existem 5 subgrupos de Silo. H é um deles. E eles são conjugados. Certo? Então, só lembrando aqui embaixo. O que significa N5 igual a 6? Significa que existem 5 subgrupos de Silo. Digamos, vamos chamar H, que vai ser o H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Certo? Existem 5 subgrupos de Silo. Agora, sabemos que os subgrupos, e são diferentes, né? Diferentes. Sabemos que os subgrupos de Silo são conjugados. Isso também é importante saber. São conjugados. Se eles são conjugados, o que significa? Isso implica que, digamos, vai existir um G2 em G, tal que G2H, G2 menos 1 é o H2. Vai existir um G3 em G, tal que G3H, G3 menos 1 é o H3. E assim por diante. Mas esta parte já é diferente, já é suficiente, né? Porque se isto daqui dá um H2 que é diferente do H, então isso já implica que o H não é normal em G. Ok? Ok. Deu para entender? Então, isso é importante, né? Aqui, então, esse vai ser um pequeno recordatório, né? Então, dessa forma, o kernel de φ não pode ter 25 elementos. Se tivesse, H seria normal, mas H não é normal. Então, o kernel de φ tem 1 ou 5 elementos. Vamos supor que o kernel de φ tem um elemento. Ou seja, o kernel de φ é só elemento neutro. Isso implica que φ é injetor. Então, é só lembrar, φ vai de G em S de G concentrado em H, que isto aqui é isomorfo a S6. Então, como φ injetor, então φ de G, duas coisas acontecem com φ de G. Por uma parte, φ de G tem G elementos, e por outra parte, o φ de G é subgrupo de esses G concentrado por H. Então, pelo teorema de Lagrange, o que vamos ter? Lagrange. Pelo teorema de Lagrange, quantos elementos tem G? 150.
que tem que o mesmo número de elementos que φ de G. E isto aqui tem que dividir o número de elementos aqui. E quantos elementos tem aqui? 6 fatorial. Então, 150 divide 6 fatorial. Mas isso é equivalente a dizer o quê? Ou seja, isso equivale a dizer que 150 divide 6 fatorial, acho que é 720. Que é fácil, né? Então, correto? Em 6 fatorial, você tem um fator 5 unicamente. Em 150, você tem um fator 5 ao quadrado. Então, não divide. 150 não divide 720. Então, a concepção está no teorema de Lagrange, o que significa que a única opção é que o kernel de φ tem 5 elementos. E como o kernel de φ é subgrupo normal de G, então G possui um subgrupo normal de 5 elementos, ou com 5 elementos. E acabou, né? Porque essas são as únicas possibilidades. O G possui um subgrupo com 25 ou com 5 elementos. Parece bem extenso, né? Mas uma vez que você pratica, fica mais curto, porque você não vai escrever tudo isso que está aqui. Você vai dizer, como N5 vale 6, então existe um H1, 5 subgrupo de silo que não é normal em G, e você continua com isso. Ou, inclusive, você evita de fazer a primeira parte, não, nem precisa fazer a primeira parte, e pode refazer a demonstração assim, né? Pelo teorema de Silo, estou refazendo, começando do início. Existe um 5 subgrupo de Silo, que vamos chamar H, de ordem 25, em G. Tá? Eu só utilizo essa informação. Agora temos, pelo teorema de Cayley, teorema de Cayley, φ, né, de G em S de G cosentado por H, que está definido por φ de a imagem de G é um φ de G, que é uma abjeção de G cosentado em H em G cosentado em H. Na verdade, a gente nem precisa desta informação, né? Se você quiser, só fala, existe um homomorfismo. O importante é dizer que isto aqui é isomorfo a C6, né? Porque justamente depois existe um homomorfismo de φ de G em SGH, tal que kernel de φ está contido em H. Na verdade, é isso tudo que nós precisamos. Pelo teorema de Lagrange, como o número de elementos de H é 25, então, o número de elementos de kernel de φ só pode ser 0, 5 ou 25. A gente vai provar que não pode ser 100. Se kernel de φ tem 0 elementos, então kernel de φ vai ser só elemento neutro e φ é injetor. Então, dessa forma... Não seria um, não, Gonzalo? Quê? Não seria um elemento, não? Você colocou 0 aí? Coloquei 0, né? É 1 mesmo. Estava pensando no elemento neutro e na minha cabeça foi 0, né? Mas é 1, realmente. Estaria errado, né? Então, cuidado quando escrevam esse tipo de barbaridades. Então, dessa forma, se kernel de φ vale 1, então kernel de φ elemento neutro e φ é injetor. Dessa forma, temos φ de G, subgrupo de
esse G cocientado por H, e número de elementos de φ de G igual número de elementos de G, que a gente sabe ser 150. Como G cocientado por H, ele tem 150 sobre 25, que são 6. Então, isto aqui vai ter 6 fatorial elementos, que é 720. Então, pelo teorema de Lagrange, de novo, né, pelo teorema de Lagrange, vamos ter 150 que divide 720, que é uma contradição. Então, 702, 720. Contradição. Logo, implica, né, que o kernel de φ, ele tem 5 ou 25 elementos. Ou seja, né, e como kernel de φ é normal em G, então, G possui um subgrupo normal com 5 ou 25 elementos. Sim? Acho que essa seria a forma mais curta de demonstrar. Eu, mesmo assim, onde comecei aqui? Aqui, né? É uma página. Seria uma prova mais curta. Né? Porque na prova inicial, a gente analisou os dois casos. Neste primeiro caso, o subgrupo H é normal, mas isso não precisamos disso, né? Porque na hora que a gente chega, que tomamos este homomorfismo, que não pode ser injetor, o kernel de φ ou vai ser igual a H, nesse caso N índice 5 vale 1, o kernel de φ vai ser um subgrupo de ordem 5, e nesse caso N5 vai ser 6, né? Que são informações que não foram pedidas, né? Então não preciso colocar essas informações. Certo? Deu para entender? Sim, sim. As duas. Pode mostrar das duas formas, né? Tá. Ai, tá. O que mais? Lembrem também que nós temos aqui, além da lista, né, tem as dicas teóricas e as dicas. E as dicas, né, são alguns exercícios. Por caso, como eu já falei, o número 4 não cai na prova, mas pode cair, por exemplo, no exame de qualificação. Mas todos os restantes são tipos de exercícios que pode cair na prova. E justamente, né, tem o número 8, exatamente esse que vocês perguntaram agora. O número 9 é similar. São todos bem parecidos, né? G é um grupo de ordem 2, 4, 5. Este é mais fácil, porque G possui um subgrupo normal de ordem 49 e ordem 5. Isso sai automaticamente do teorema de Silo, sem precisar usar a combinação com o teorema de Cayley. Mas eu gosto dessa combinação de Silo com Cayley. Você está usando Lagrange ao mesmo tempo, homonomorfismos. Tá? Eu acho bem legal esse tipo de exercício. O número 8. O número 6 é do mesmo estilo, né? Só lembrem uma coisa, que quando a gente fala 13 subgrupo normal não trivial, não significa que o grupo tem 13 elementos. Significa que o grupo tem uma potência de 13 elementos. Então, pode ser 13 ou 13 ao quadrado, tá? Ou seja, esse número 6 é bem parecido ao número 8. É a mesma ideia.
né? De novo, como 2 vezes 7 é 14, quantos 13 subgrupos de silo vamos ter? Vamos ter 1 ou 14. Então, não dá para saber. Então, aí você tem que usar o teorema de Cayley para provar que existe um kernel de um homomorfismo que vai ter 13 ou 169 elementos. E aí acabou o problema. Seria exatamente a mesma resolução do exercício 8. Ok? Algo mais? Como que o senhor resolveria o 12? 12 aqui? Porque eu usei uma ideia de contar os elementos. Uhum. Por exemplo, se tem um único set subgrupo, Peraí, o 12 ou o 11 você falou? o 12. Ah, o 12. Peraí. Isso. Ah, esse é mais complicadinho, sim. Tem que contar os elementos, não tem outro. Ok. Tipo, Porque os que sobram, que não tem ordem 7, só sobra suficiente para fazer um subgrupo de 8 elementos, no caso. Então tem que ter isso. só um, porque o teorema de Stelo garante que existe um, né? E não tem como caber mais de um, então Aham, ele é único. sim. Então, você tem G56 é 7 vezes 8, né? Então, você vai ter n índice 7, você vai provar que é igual a 1 ou 8, exatamente. Se n7 é igual a 1, acabou, né? Que você encontra um 7 subgrupo de ciclo. Aí, se você supõe que n7 é igual a 8, então você vai ter H1, H2, até H8 subgrupos de ordem 7. Sim? Só que se você vê, todos os elementos que estão aqui, não estão aqui, não estão... O único elemento que eles todos têm em comum é o elemento neutro. Né? Porque H1 interseção H2, né? Número de elementos, tem que dividir o número de elementos de H1, que é 7. Então, aqui, o número de elementos vale 1. Então, todos estes grupos aqui se intersetam só no elemento neutro. Então, por exemplo, o H1 vai ser igual a E a quadrado até a potência 6. Quadrado até a potência 6. H2 vai ser um B quadrado até B potência 6. E todos os elementos diferentes uns nos outros. Então, nestes 8 grupos, você tem um elemento de ordem 1, certo? E você vai ter, então, e todos estes outros são de ordem 7, todos eles. Então, são 6 vezes 8, né, que são 8 grupos, são 6 elementos em cada um, e não há interseções, ou são realmente, esses 6 vezes 8 elementos são todos distintos, que você tem que explicar isso usando isto aqui, né? 6 vezes 8 são 48 elementos de ordem 7, né? Então, nós temos, sobram 56 menos 49, que vão ser 7 elementos, que necessariamente, que, a ideia agora, sejam, então, se você tem, se H é subgrupo de G e com ordem de H igual a 8, então os elementos na H são de ordem 1, 2, 4, 8. Então, esse H, ele vai ter que estar contido, ou ele é o elemento neutro, ou ele está contido em G menos a união de H1 até H8, né? Mas aqui nós temos exatamente 8 elementos. Então, necessariamente, você tem que H é igual a esse conjunto que está aqui. Então, H vai ser o único 2 subgrupo de silo de G. Que é o que você estava falando, né? Que só existe essa possibilidade para um grupo com 8 elementos. Não vai ter mais. Por que Só que a o ideia. H? Quê? Por que que o H está contido nessa união? É porque, o que acontece?
se você pega um elemento que está em H, então a ordem de H é igual a 1, 2, 4 ou 8. Certo? Então, isso significa que esse elemento H, esse elemento A, não está em H1 união até H8, tirando, claro, o elemento neutro. Né? Se A é diferente do elemento neutro, então esse elemento A, ele não pode estar em H1 união até H8. Certo? Então, o que quer dizer isso? Que o H, todo elemento de H não está contido aqui. Então, todo elemento de H está contido em G menos a união desses 8 conjuntos. Claro que se esse elementinho é diferente do elemento neutro, então, união, o elemento neutro. Então, o H está contido nesta união, e essa união tem 8 elementos. Então, são iguais, na verdade. Então, qualquer grupo de silo de ordem 8 só pode ser este conjunto. Então, só existe 1, 2 subgrupos de silo. Deu para entender? Sim, agora entendi. Obrigada. Porque a ordem de A é 2, 4, 8. E a ordem dos elementos que estão aqui é sempre 7. Então, esse Azinho não pode ser nenhum dos elementos que está aqui dentro. É um exercício um pouquinho mais complicado que os outros. Mas é interessante também. Tipo de exercício que provavelmente um exercício assim não cai na prova, mas poderia cair no exame de qualificação, por exemplo. Que o exame de qualificação sempre é um pouquinho mais elaborado, né? Então é bom O você exame é estudar. elaborado por uma banca? Sim, tem uma banca que elabora. Ok. Então, o ideal é que vocês entendam como que resolve este exercício. Então, né, na verdade, digamos, o 12, esse 12, eu não vou cobrar esse 12 na prova, porque é um pouco mais complexo. Né? Esse 12 e esse número 4 que estão aqui, não vão cair na prova, nenhum dos dois. O 4 e o 12. Ô, Gonzalo, mas esse 12 aí eu não poderia resolver usando o lema que você passou, que quando você tem H um subgrupo de um grupo G, onde H é diferente de G, e a ordem do grupo G ele não divide o fatorial do índice de H por G, então o H ele contém um subgrupo normal de G, ou seja, o G não é simples, né? Porque aí, no caso, você tem um subgrupo de G, que vai ser um set subgrupo de silo, né? Então, ele é um subgrupo de G. Sim. Só que a ordem dele é 8, né? Não, Não. é o 2 subgrupo Não. Se H é um de set silo. subgrupo de silo, ele tem ordem Não, 7. não, eu falei ao contrário. Na verdade, é 2 subgrupos de silo. Ah, tá. H1, 2, subgrupo de silo, tá? Isso, aí a ordem dele é 8. Isso, a ordem dele é 8. Só que aí a ordem de G não vai dividir a ordem do índice de G por H fatorial. E aí esse lema fala que existe Ah, já. um subgrupo. Tá, você fala, a gente faz φ de G, nesse de G cosentado por H, certo? É isso, né, que você está dizendo? Não, o lema ele fala direto que se a ordem do grupo não divide Ah, sim, é a que esse ordem do lema, eu não índice. passei esse lema na aula, né? Na verdade, esse lema é consequência disto, deste resultado. Mas está lá tá nos Sim. slides, né? Então, o kernel de φ pode ter 1, 2, ou 4, ou 8 elementos. Ah, deixa eu ver, o que está escrito nos slides? Qual lema você está querendo usar? Deixa eu ver. É antes da definição de grupo simples. Uhum.
Peraí. Ah, em Cayley? Acho que não é aqui, né? Não é aqui. Acho que é aqui. Eu acho que é no anterior. Sim. Este lema? Eu não tô enxergando direito. Isso, é esse lema aí mesmo. Tá. Tá, então nós temos G um grupo finito. Deixa eu... Tá, eu tenho G um grupo finito e H diferentes Gs. Você está escolhendo o H com 8 elementos, certo? Tal que o número de elementos de G, número de elementos de G 58, né? 56, não divide, a G concentrado por H é 7 fatorial. Isso não divide. Então, H deve conter um subgrupo normal no trivial de G. Tá? Então, isso implica que H ele contém um subgrupo normal no trivial, no sentido que existe um subgrupo de ordem 2, 4 ou 8, que é normal. Em G. É isso que esse lema está dizendo. Tá? Não está dizendo que H é normal. Agora, o exercício, acho que o exercício, ele queria que você provasse. Não, é só para provar que o G não é simples. Ah, sim. Sim, sim, sim. Suponha Mas que não o tem que tipo provar está que ele fácil. possui um 2 subgrupos de Silo, Isso. e Tá aí certo. necessariamente ele tem que ter ordem 2. Quer dizer, ordem Não, 8. possui um 2 subgrupo normal, ou seja, de ordem 2, 4 ou 8. Então, mas quando ele fala 2 subgrupos de Silo, ele não teria que ser de ordem 8? Sim, sim, sim. 2 subgrupos de Silo é de ordem 8. É que o Ok. H é de ordem 8. Agora, o teorema, ele fala que existe um K, que é diferente do elemento neutro, e que K está contido em H, e K é normal em G. Então, a ordem de K é 2, 4 ou 8. Então, K é um 2 subgrupo. Só, não é um 2 subgrupo de Silo. Então, o lema, realmente, se for para provar que G não é simples, basta este argumento, realmente. E não precisa desse argumento aqui tudo. Mas, digamos, se eu tiro esta frase e eu quero provar que G possui um set subgrupos de Silo e que no último caso ele vai possuir um 2 subgrupo de Silo. Aí sim tem que ser com contagem. Mas se for para provar que G não é simples, realmente basta tomar este 2 subgrupo de Silo e provar que vai ter um subgrupo usando o lema, né? Vai existir um subgrupo que é normal e não trivial. E, portanto, G não é simples. Sim. E essa estratégia funciona aqui, funciona aqui, funciona aqui, etc. Mas, por exemplo, na prova de qualificação, poderia usar esses resultados? Sim, pode usar. Mas depende do enunciado, né? O que o exercício está pedindo? Vai depender disso. E, sim. Aí seria bom você enunciar o lema. Você enuncia o lema e utiliza. Entendi, Porque mas esse lema não tipo, o funciona, né? teorema de, por exemplo, teorema de Lagrange eu não precisaria enunciar, né? Porque ele é Não, porque o mais teorema de Lagrange é bem conhecido. conhecido, né? Aham, entendi. Mas esse lema em particular é um caso particular daquele teorema, né? E não tem um nome esse lema, então é melhor, se você quer usar na prova, então
Vamos usar o seguinte lema. Que você enuncia o lema e utiliza. Aí tudo bem. Bom, alguma outra dúvida? Tem mais alguma dúvida? Bom, só uma dúvida rápida. Sim. Da parte teórica, existe a Aham. possibilidade de cair alguma coisa que não está nas dicas? Deixa eu ver. Acho que não. Dicas, teoria. Então, da parte teórica, realmente vou pedir alguma definição ou alguma destas demonstrações especificamente. Não vou pegar outro enunciado, outro teorema diferente desses que estão aí. E, Ok. claro, exercícios, né? Exercícios que sejam parecidos ao da lista, né? Que estão nas dicas, mas não necessariamente iguais. Mas os enunciados teóricos vão ser exatamente o que está escrito aqui, talvez enunciado de uma forma diferente, mas a mesma coisa. Ok. Ok. Eu vou parar de compartilhar e vou parar a gravação também. Opa, onde estou? A gravação fica disponível pra gente? Eu vou disponibilizar. Certinho. Eu não sei onde